Deixa eu ali a rua. Graças a Deus. Olha, ouvinte, mais uma vez, o canal Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará. Está aí no ar, mais uma vez, trazendo aí novos assuntos para nós, sendo que se torna a mesma coisa por ser a palavra de Deus. Ela é uma só. Fala de uma maneira ou de outra, mas a palavra é de Deus. O propósito de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus é um só. Ele deseja que todo homem não se perca, mas que sejam salvos. Se o homem, na verdade, não consegue, ele não tem culpa. Ele tem preparado até mesmo homens para cooperar-se na obra e poder trazer salvação para muitas pessoas. Mas se a pessoa não se interessa, não podemos assim ter que reclamar, fazer nada. É lutar. Todos nós temos um fim. Vamos ver que fim vai ser esse. Então, nesta noite, com alguma dificuldade, com alguma luta, estamos aqui. O certo é que estamos trazendo aí mais um vídeo aí para nós, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou passando aí, mas antes desejo uma boa noite para todos e também a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus o abençoe. Estou passando aí primeiro para a irmã e depois o irmão, para o Senhor fazer a obra na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus, e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí nós saltamos aí um componente aí, né? O nosso Davi, que acaba de chegar agora, entendeu? Mas ele vai falar com vocês, vai agradecer aí, né? Vamos esperar no nosso Deus. Alguém vai compreender de pouco a pouco o que é a verdade. Chance está tendo, né? Chance está tendo, Deus está dando. Se as pessoas não se interessam, não se empenham naquilo, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, nem por força, nem força, nem violência, mas por amor. Esse amor tem que estar dentro de cada pessoa sobre o nosso Deus tão grande e poderoso. Mas que Deus abençoe. Vamos ouvir o Davi e depois vamos louvar o Senhor. A paz. A paz. A paz. Aleluia. Aleluia. Diga, cachorro. Como? Nada aí.
microfone ali apareceu um pequeno problema. Encaixa o cabo aí para ver. Dele. Tô bom, eu acho que bom. Graças a Deus. Mas teve aí um problema aí no microfone, né? E Pela caixa aqui da caixa? vamos deixar ser ele. Vamos deixar ser ele. Desliga. Tira ele daí. Pronto. Se em cima da hora, nós não podemos, né, ter que arrumar. Os aparelhos sempre acontece isso aí. Davi, pode falar. Deus vai abençoar. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Deus possa abençoar vocês. E assista esse vídeo até o final. E eu agradeço a Deus por estar aqui. Graças a Deus. Então é isso aí. Nós vamos louvar o Senhor, irmão. Não, Senhor, estou aí. Precisa não? Ah, essa não precisa não. Ah, é. Tá aí, ouvinte, nós vamos começar aqui com alguma dificuldade, algum probleminha, mãe. Vamos começar, tá aí. Utilizar o amor desta vida. Vamos ao teu lado chegar. Tino a viver tua alma. Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha de tomar e levar. Pode ser onde hoje Cristo te quer libertar. Procura paz neste mundo, sem prazer que passa em vão, mas na última hora da vida Ele não vai te satisfará. Meu amigo, de tu tens a escolha de tomar e voltar. Amanhã
Louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado o nome do Criador, nosso Deus poderoso. Aleluia. Quando ouviste falar Jesus, mas somente Jesus pode dar salvação pela morte na cruz. E tu faz coisa que de morte vai pegar. Pode ser muito tarde, hoje Cristo quer libertar. Tua alma angustiada não pode contemplar o braço de Deus. Ausente agora não tem poderão ter um gozo no céu. Tua vida hoje tu já estou. Pode ser lutar, hoje Cristo quer libertar. Hoje Cristo quer libertar. Graças a Deus. Meu amigo, o Senhor Deus e seu Filho amado, Ele passou por tanta luta, tanto processo, tanta coisa aconteceu, tanta tentativa que fazia o povo procurando ter de que acusá-lo para condenar a morte, quando ele só praticava o bem. Quer dizer, o mundo sempre contra aquilo que é de Deus. Então não é por acaso que passamos por muita luta. Agora mesmo, por exemplo, deixa a gente até um pouco chocado, né? Um aparelho ali bonzinho, normal, vai pegar, já não está mais. Quer dizer, em cima da hora não tem condições. Tem mais aparelho ali que a gente pode mudar, mas vai mudar tanta coisa. Então vai ter que tomar o jeitinho de prosseguirmos assim. Mas eu creio que vai dar tudo certo. É só cada pessoa se empenhar mais, a soltar a voz, mas de qualquer maneira serão ouvidos. Nosso ouvinte vai ser atendido e já está sendo, em nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe vocês, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus possa fazer a obra nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.
é o pastor Adão deseja sempre que alguém venha alcançar essa grande misericórdia de Deus. Daí eu vou passar para a irmã, louvar o Senhor, mesmo assim sem um aparelho, ela vai conseguir, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Tá, irmã? Vamos louvar o Senhor. Sim, Jesus. Jesus. É do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso que eu falo com o ouvinte. Se nós queremos, Deus também quer. Ele disse: se me buscar, eu deixo achar. Mas se me deixar, eu deixará. Se nós formos ficar tristes por um aparelho que não resistiu, mas devemos se alegrar por nós que estamos resistindo. Somos tentados, mas não somos derrotados. Aleluia. Somos perseguidos, mas não somos vencidos, porque tudo podemos em Cristo Jesus, o Senhor.
ele disse uma palavra muito interessante. O mundo tem que ser vencido. E como é que o mundo não vai, ou como é que o mundo vai ser vencido se não lutarmos para vencê-lo? Nós temos que lutar. Se não tem luta, não tem vitória. Então precisamos de lutar. Na dificuldade, o apóstolo dizia: na minha fraqueza é que eu estou forte. Outra vez ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é isso. O Senhor disse que nós temos que vencer o mundo. O mundo não pode ficar assim, não. Porque o mundo está lutando para nos derrotá-lo. E nós estamos lutando para vencê-lo. E vamos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus disse: nós temos que vencer. Ele disse: vós vencereis o mundo. Eu venci, e vós vencerás também. Eu venci o mundo, e vós vencerás também. Então nós vamos vencer esse mundo. Nós vamos vencer. Praticamente nós estamos bem a caminho. Aqui agora, nesta noite, de coração, os ouvintes aí tudo felizes, né? Sabendo que estão ouvindo a palavra de Deus. Agradeço por nos dar assim atenção quando estamos falando do Senhor, e vocês se comparecem aí. Que Deus abençoe todos vocês. Sempre eu quero andar, eu quero me pegar numa forma melhor até para me orar por vocês mais um pouco. Vou orar mesmo para que Deus venha realizar a obra no meio de vocês sintam a obra que Deus está realizando. Eu vou ver se eu canto o hino em nome do Senhor Jesus. Na verdade, eu tenho certeza que seria difícil, mas eu vou arriscar louvar. Nós temos que vencer o mundo. Então vamos vencer. Tá aí. É para você, ouvinte, é de Jesus, mas é do coração de Jesus para o teu coração. Aí.
nós vamos ouvir alguns versículos lidos. Sim, começando pelo Davi ou Samuel, não sei. Davi, você falou algum? Vamos ouvir algum versículo que vem lido, depois a irmã estaria cantando no final do louvor. E... Garganta não aguenta. Aí, Deus abençoando em nome do Senhor Jesus. Vou ler o versículo que diz assim. Vou ler o versículo da palavra de Deus que diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Glória a Deus. Vamos ouvir Samuel. Vou ler o versículo da palavra de Deus que diz assim: bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Irmãos, está louvando ao Senhor. Mais uma vez, Deus fazendo a obra, alguma dificuldade, mas Deus vai abençoar, não vai conseguir. Deus vai abençoar. Sobre o mar.
Vanessa, que está assistindo com a nossa irmã Rosineide, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe esta família. O nosso presbítero também, que Deus abençoe. Passando aí, presbítero, e a irmã também, por algumas lutas hoje, viagem, lutas chegando agora, em cima de horário, cansado, lutando, mas ainda deu para nós estarmos aqui, em busca de agradar um Deus tão maravilhoso como é o nosso Deus. Então que Deus possa abençoar essa família, em nome do Senhor Jesus. São nossos irmãos ministerial e Deus vai abençoando todos. Lá em Léus está a nossa irmã do ministério, congrega com o pastor Adão, que sou eu, e lá o presbítero também está ali tomando conta daquele rebanho, trabalhando, lutando. Então, Deus trabalhando, lutando e Deus fazendo a obra. Então nós vamos ter aqui agora, nós tivemos aí um momento assim, um pouco, a gente fica um pouco desagradado assim, que não tem nem lógica, um aparelho ali que eu estou olhando ele e de repente dá um problema. Aí, bem na hora do vídeo, aí nós vamos mexer, vai atrapalhando, encostou lá para o canto, ficamos aí naquilo que nós somos, Eu não acredito que os apóstolos andaram com o microfone na mão para canto nenhum. Deus deu para nós vozes, palavras para falar, enfim, fazer as coisas como somos mesmo. Mas é aquilo que eu falo, gente, quando não está esperando uma coisa e é surpreendido assim, de repente, muda um pouco, somos fracos e falhos, mas que Deus abençoe. Então nós vamos ter hoje aqui, deixa eu pegar aqui a ferramenta, a espada de 2 gumes, e trazer aí uma palavra maravilhosa para nós, creio eu, porque Deus é bom. Olha, gente, na verdade, nós falamos sempre, assim, de uma maneira, nós falamos acerca da palavra. Se eu estiver falando em Pedro, estou falando da palavra. Se eu estiver falando em João, estou falando da palavra. Em quem eu estiver falando, dos heróis da Bíblia, estamos falando da palavra. São os atalaias do Senhor, que nos forneceu, assim, por escritas, os feitos que foram feitos, e por deles que nós venhamos ficar sabendo de muitas coisas. E Deus usava eles assim como usa nós também. Nós às vezes não sente, mas somos ou não damos o direito suficiente para que Deus possa nos usar. Somos muito fracos. A Bíblia até diz acerca disso, que diz que o amor se multiplicaria, a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria. Quer dizer, no mundo, o mundo ele tem assim, que ainda receber, ele tem que ser ainda julgado, mas ele pensa que ele teve alguma vitória tirando a vida do Senhor Jesus. Ele está pensando que o vencedor é ele. Ele venceu ali. Não. Ali foi que ele foi derrotado. Ali é que é a verdadeira derrota dele. Foi ele levar o Senhor para a cruz, e que o Senhor teve que dormir por 3 dias no coração da terra. Então,
É um caos que aí o mundo pode estar pensando que ele é bom, que ele é isso. Não, não. Ali foi a grande derrota dele. Então, eu quero passar assim alguns ensinamentos, mas hoje, mais uma vez, né, como sempre, nós temos aí bons ensinamentos. E hoje nós vamos falar na palavra, mas a personagem forte de hoje é o nosso irmão, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, segundo eu, no conhecimento que eu tenho, ele escreveu, eu chamo a epístola de um livro, por exemplo. Ele escreveu, então, 13 livros. Ele é um dos maiores apóstolos na parte de escritura, assim, né? De livros. Ele escreveu 13. Eu digo que 13 porque eu conto o Hebreus como ele sendo ele. Então, nós temos aí algo dele muito interessante, que não é dele, ele mesmo vai falar, ele mesmo vai nos falar. Na leitura nós vamos ficar sabendo que ele vai nos falar que não é dele, que ele não está falando dele, e nem está fazendo nada dele, é do Senhor. Então nós podemos ouvir tranquilo, dele que seja do Senhor, nós estamos ouvindo. E nós começamos aqui no livro de Galatas, dos Galatas, do capítulo 1, versículo 11 em diante, que diz assim, o apóstolo fala: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, aí ó, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como simplesmente perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excebia eu, junto a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprovaste a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, aleluia, e me chamou pela sua graça, revela seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem a sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei para outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias. Amém. Então aqui começa o movimento de um
grande apóstolo. Eu digo grande, mas todos nós sabemos que grande mesmo, bom só é um, que é Deus. Mas eu digo grande referindo a mim, que sou tão pequeno. Diante dele, dos trabalhos desse apóstolo, eu não sou nada. Mas desejo tenho de ser alguma coisa. Mas nós vemos aí que ele relatou aí, nos ensinando que ele não ensina no Evangelho por intermédio de homens. Ele não aprendeu, nem recebeu, nem aprendeu de homem algum. Uma revelação de Jesus Cristo. Então o conhecimento não é humano. Ele tem uma palavra espiritual. Porque vem direto de Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor. Também ele declarou que ele chegou a ser um perseguidor da igreja de Deus. Como de fato ele matou alguns irmãos, forçou alguns irmãos a negar o Senhor. Mas ele era de um outro conhecimento. Mas o que ele fazia também era ele procurando ser zeloso da obra de Deus. Porque ele não tinha o conhecimento de Deus por um verdadeiro nome do Senhor. Ele conhecia Deus como Jeová. Ele conhecia Deus como um outro nome, né? O Senhor, isso, aquilo. Mas Jesus, o Senhor Jesus, ele não tinha o conhecimento. Entendeu? Ele não tinha o conhecimento. Então, por isso, foi difícil, mas o Senhor apareceu a ele para mostrar a ele que o seu nome é o Senhor Jesus. Vocês devem também estar escutando aí que lá fora o mundo está explodindo, enquanto nós aqui estamos subindo. Bem diferente. Agradeço a Deus. Nós não precisamos de um fogos. Não. De jeito nenhum. Nós não precisamos. Nós já temos em nós, né, a alegria do Espírito Santo de Deus. Tem uma força que Deus nos dá para nós servirmos a Ele. Mas vamos lá. Então, esse apóstolo, ele tem algo muito interessante para nós nessa noite. Ouvimos aí a leitura e vamos aprofundar mais um pouco e vamos encontrar, por exemplo, agora nos veio uma passagem que ela é realmente bastante interessante. Aqui no livro de Romanos, já fala dele de forma bem interessante aqui, ó. Romanos 2, versículo 16. É coisa para nós guardar com bastante cuidado. E eu vou explicar por que o cuidado. Mas olha só o que fala esse versículo. Capítulo 2 do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Aí, foi permitido por Deus que Ele nos deixasse para nós conhecimento depois, como estamos conhecendo agora, que o mundo
será julgado segundo o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Então eu tenho feito aqui ensinamentos e muitas pessoas às vezes não se sentem bem quando o mandamento vem, ele pensa que vem do apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo apenas escreveu inspirado pelo Espírito Santo. É tanto que ele deixou bem claro aí no começo: não aprendi de homem algum, nem recebi de homem algum, nem aprendi, mas de revelação, né? Então, do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dava a ele a palavra e ele batia a caneta e escrevia. Então, se você fugir daquilo que tem escrito na Escritura, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu, você achando que vem dele, você está enganado. Não é dele nada, é de Deus. É de Deus. Ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele para ele trazer, né, fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu tenho aí uma passagem muito interessante, não vou citar agora, não é hoje no canal, mas eu tenho uma aparência muito longe, mas tenho, com o apóstolo Paulo. Eu mesmo só que sei, ninguém quase não sabe, porque que eu mesmo é que sei, porque eu estava num quarto de hotel, vou contar só um pedacinho. Eu estava num quarto de hotel, bêbado, e ali não tinha crente nenhum pregando para mim. Mas ali uma voz falava comigo, pregava para mim. A voz pregou para o apóstolo Paulo, dizendo para ele o seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Para mim a mesma voz já pregou diferente. Dizia assim: volta para a tua casa, porque você é crente. E eu estava bêbado. E eu pensava muito sobre esse assunto. Esse assunto foi muito complicado. Eu entrei em pânico, muita coisa aconteceu, não posso hoje citar. Mas só que eu estou falando, fui chamado. Quer dizer, fui escolhido. Por isso hoje estou aí também no painel da internet, levando muitos ensinamentos. Nós tivemos ensinamento aí agora, hoje mesmo, pessoas falando assim, eu me lembro que pessoas católicas hoje passou, veio me dar os parabéns para mim, pessoas católicas, e disse assim: parabéns pelo ensinamento que o senhor faz no canal, na internet. Ensinamentos que mesmo eu católico paro assim, fico pensando, coisa mesmo correta, coisa certa. Então, tem alguém que está entendendo, está servindo, quem sabe é Deus. E por isso, então, Deus sabe por que eu estou aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou que o mundo seria julgado pelo seu evangelho. Aí você vai descobrir. Eu não posso fugir de nada do que ele falou. Não posso fugir. Por exemplo, aqui eu vou dar uma leitura do mandamento que ele dá. Entendeu? Igual ele fala em outra parte que o mandamento não é dele, é do Senhor, como de fato é. Mas só para você observar, tem pessoas que não aceitam de espécie alguma. Olha só. Nós vamos agora para o livro de 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios, você viu o que o apóstolo Paulo fala. E muitas pessoas recusam. 14 de Coríntios 34, mas não era o apóstolo Paulo. Ele escreveu, mas ele já disse, é do Senhor. Aqui no 14 do Coríntios, versículo 34, diz assim:
as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas esteja submissa, como também ordena a lei. Então, você observa. Aí, a mulher acha, na comparação, que ela tem que fazer o que ela quer. Não. Nem eu nem ela podemos fazer o que queremos. Está escrito. Se fosse para mim essa leitura, eu estava bastante contente. Entendeu? Porque estava guardando o mandamento do Senhor. Então, eu guardando o mandamento do Senhor, eu estaria muito feliz. Graças a Deus por isso. Então, eu quero dizer para você não se preocupe, que o mundo lá fora perdido está se explodindo. Mas nós estamos aqui, entendeu? Louvando a Deus. E vai passando aí na porta. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só o que fala aqui no 1 Timóteo. Glória a Deus. Olha só o que fala aqui no 1 Timóteo. Deixa eu me ver aqui bem claro. Glória a Deus. Graças a Deus. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim no 1 Timóteo: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para divertir alguns que não ensinam outra doutrina. Quer dizer, a palavra do apóstolo, para outro apóstolo, Timóteo, ordenando a Timóteo para não ensinar outra doutrina. Por que ele diz para não ensinar outra doutrina? Que tendo outra doutrina que não seja dos apóstolos, não é o Evangelho dos apóstolos. O Evangelho dos apóstolos, ele é completo com a doutrina dos apóstolos. Entendeu? Então as pessoas aparecem aí por aí com outra doutrina, e você pode olhar que o Evangelho é diferente. Por exemplo, você ouviu o apóstolo da doutrina dos apóstolos pedindo que as mulheres se conservem caladas. Na outra doutrina, na falsa doutrina, o Evangelho é outro, porque as mulheres é pastora. Então, mas vão ser julgados segundo o Evangelho, que a mulher tem que ficar calada. Porque quem falou, escreveu o apóstolo Paulo, e o mundo será julgado segundo o Evangelho do próprio apóstolo. Então você pode ver que aquele versículo tem um valor imenso. Você não pode sair da Bíblia de jeito nenhum. Se está escrito, está escrito. E está escrito que é segundo o apóstolo. Então por isso eu estou
fazer questão que você entenda. Se tem outro evangelho, mas que não anda segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo, aí é outra doutrina. Por isso ele avisou a Timóteo que tivesse cuidado e não deixasse que alguém pregasse uma outra doutrina, que quer dizer, um outro evangelho. Então você pode ver que até mesmo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, o próprio apóstolo Paulo fala: mas ainda que nós mesmos, um anjo que venha do céu e anuncie um evangelho que seja diferente do que temos anunciado, seja anatema, que quer dizer a palavra anatema, maldito, evangelho maldito. E no reino de Deus não entra maldição de espécie alguma. Então nós temos aqui, no evangelho do Timóteo, mas o capítulo 4, mas o capítulo agora mudou, o capítulo é o 4, que diz assim, capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito especificamente diz que nos últimos tempos apostarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está vendo que uma outra doutrina ela é de demônio? É necessária. O que é doutrina? Eu vou para uma igreja ensinando para os irmãos. Agora, o que é doutrina? Eu vou para uma igreja. Chega lá, como já fui. Cheguei lá, sentei no banco. E aquela igreja, não sei citar o nome, foi até no estado do Espírito Santo. Sentei no banco. Me lembro, estava no hotel, saí e fui para a igreja. Sentei lá no banco, para eu assistir o culto. Vamos ver o que é que fala. Aí veio o moço, com uma bandeja de pão. Pode pegar? Veio com a Bíblia, eu falei: não, senhor. O senhor não é crente? Falei: sou um servo de Deus. Então, aqui é a ceia para os crentes. Falei: mas não é para mim. Obrigado, moço. E baixei a vista e ele saiu. Por quê? Porque não é a doutrina. Na nossa ceia, ela tem o lava-pés, ele não tem. As mulheres estão com véu, que é os cabelos, eles não. Entendeu? Sal do quarto santo, eles não. Tudo isso aí é doutrina. As mulheres ficam caladas na igreja. Lá era uma pastora que estava pregando. Então, eu não posso participar. Porque, segundo as escrituras, são doutrinas de demônio. E nisso aí, muitas pessoas estão se deixando se levar, entendeu? Por meio, de uma maneira assim esquisita aí que aparece. Mas nós temos aqui ainda, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, nós temos aqui ainda Timóteo, no capítulo 6, versículo 3, deixa eu procurar aqui, está aqui, 6:3, que diz assim: se algum ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras.
das quais nasce inveja, profeia, blasfema e ruínas suspeitas, e muitas suspeitas. Quer dizer, você vê que uma Bíblia, ela tem os seus pontos positivos, assim de uma maneira positiva, que eu digo, mais forte. Ele te enche mais, ele te dá mais vida, ele fala com mais força no seu coração. Vai depender de você estar mesmo firme com o Senhor, porque são coisas que você nem esperava, de repente chega para você uma tal notícia que você tem que agir de tal forma, e você fazendo, você se enche do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos, nosso corpo, não sabeis que os nossos corpos somos templo do Espírito Santo? Mas, para o nosso corpo ser templo do Espírito Santo, tem que ser templo do Espírito Santo. Entendeu? Aquele corpo que Deus criou, chamado Filho, era o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Ele mesmo, Deus. Mas, na hora que aquele corpo estava na cruz, né? Aquele corpo falava com o Espírito Santo, que é Deus. O corpo é o Filho. E o Espírito Santo é o Pai, que é Deus. E o corpo falava com ele: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sendo que eu não beba. Mas, todavia, não faz minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, os nossos corpos não é para fazer a nossa vontade. Nosso corpo também é para fazer a vontade de Deus. Se fizer a vontade de Deus, nossos corpos fazer a vontade de Deus, entendeu? Aí se tornamos templo do Espírito Santo. Senão, estamos vagando por aí. Mas, se fizermos a vontade, até mesmo a Bíblia diz assim: se andai no Espírito, modificai o seito do corpo, certamente viverás. Olha aí. Então, é um lugar, esse canalzinho simples, humilde, um canal que não lhe traz uma ventilação, assim de uma maneira que eu falo, como quando uma pessoa está sentindo bastante calor, e aí vem aquele ventilador ou um ar-condicionado para refrigerar ele, para ele ficar todo à vontade. Não. Esse canal, ele fala, e muitas das vezes, se você está sentindo calor, ele te esquenta mais ainda, porque são palavras que a carne verdadeiramente não suporta. Não tem como ela ter aceitação por tais palavras que o Senhor, meu Deus, tem colocado na minha boca, na boca do pastor Adão, para levar este evangelho para todos. Hoje qualquer pessoa pode recusar, mas amanhã ele deve querer aceitar. Só que talvez pode não haver mais oportunidade. Mas hoje tem direito de negar, de rejeitar, mas por não conhecer o que é a verdade. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. A irmã vai estar aí agradecendo, falando com a irmão do ministério que está conosco, sempre assim, e Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Breve nós vamos estarmos juntos
eu creio. Se Deus permitir a mim, com um pouco de vida mais para frente, nós vamos conseguir. Então, que Deus abençoe. Mas eu ainda estou junto com a irmã falando com vocês. E a paz do Senhor Jesus. Está aí, irmã. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Deus possa abençoar vocês. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Não. Já está ligado. Desliga, pode desligar. A paz de Jesus, uma boa noite para todos, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para nossa irmã Rosineide, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmã. E a paz do Senhor Jesus para a irmã Vanessa, que ela colocou que a irmã Vanessa estava assistindo. Que Deus abençoe, irmã Vanessa. E saudava nós com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para ela e que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos, família toda. Abençoa nossa irmã Kelly Vitorino e a sua mãe Delza também, que está assistindo. Que Deus possa estar abençoando. Todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Só está a família reunida hoje. Que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém.